Então, o primeiro deles é o quê? Horas extraordinárias. Então, quem quiser ir anotando aí, tá? Pega o papelzinho, pega a caneta, vamos falar de hora extraordinária. Onde está a hora extraordinária na CLT, Juliana? Artigo 59. Artigo 59. Pessoal, a hora extraordinária, ela tem natureza salarial, ela tem a natureza dela, a natureza jurídica é salarial. E ela é devida em função do trabalho prestado além da jornada do reclamante, tá? Na verdade, a gente tem 3 tipos de horas extraordinárias. As horas extraordinárias que são além da jornada, a intrajornada e a interjornada. A gente vai falar de cada uma delas aqui. Mas essa em específico, essa hora que é além da jornada, essa hora extraordinária do artigo 59, a natureza jurídica dela é salarial. E aí o que acontece? Ela incide em outras verbas trabalhistas, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que ver. Primeira coisa, toda vez que se tratar de hora extraordinária, você tem que estudar a categoria daquele trabalhador e verificar qual é a incidência da hora extraordinária dele. Por exemplo, aqui no artigo 59, vou fazer a leitura rápida para vocês. Artigo 59. Durante não, gente, espera aí. Olha, eu tô lendo um negócio errado, ó. Artigo 59. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente a 2 horas, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Aí aqui no parágrafo 1º, vem falando dessa remuneração, como é que ela vai ser. A remuneração da hora extra será de 50%, pelo menos 50%, superior à hora normal. Então, toda vez que tiver pedido de hora extraordinária, a primeira coisa que você vai fazer é estudar a categoria do seu reclamante. Por quê? A CLT, ela vem com a previsão de 50%, de pelo menos 50%. Mas digamos, por exemplo, que você vai ajuizar uma reclamação trabalhista para um advogado. E aí, a gente tem aqui, ó, no artigo 20 da Lei 8.906 de 94, a previsão dessa hora extra ser de pelo menos 100%. Quer dizer, ela é diferente do que prevê a CLT. Então, de acordo com a categoria do reclamante que você vai fazer a reclamação trabalhista, pode estar, nunca é menos do que isso, tá? Mas pode ter a previsão do pagamento de uma hora extraordinária superior a 50%. Então, isso é o mais importante quando se trata de hora extra. Toda vez que tiver, você vai olhar a categoria profissional, vai olhar a convenção coletiva, acordo coletiva ou lei específica, né, que regulamenta essa profissão, como é o caso dos advogados, e você vai verificar se tem a previsão da hora extraordinária diferenciada do que prevê aqui no artigo 59, parágrafo 1º da CLT, tá? Outra coisa que eu queria falar com vocês, em relação até o caput do 59, que diz assim: a duração diária do trabalho poderá ser acrescida, né, fala das horas extras, em número não excedente a 2 horas. Ó, pessoal, e mesmo que tenha essa previsão aqui dizendo que não pode ser excedente, isso não limita o pagamento das horas extras a 2 horas. Por exemplo, o reclamante ficava todo dia, fazia 3, 4 horas extras por dia, mas aí a CLT só diz 2, não excedente a 2 horas, então só vai pagar as 2 horas? Não, vai pagar as 4 horas. Tem uma súmula para isso, tá? Sobre essa limitação, ó, súmula 376. Horas extras, limitação, artigo 59, reflexos. A limitação legal da jornada suplementar, quer dizer, da hora extra, a 2 horas diárias não exime o empregador de pagar todas as horas trabalhadas. O valor das horas extraordinárias habitualmente prestadas integra o cálculo dos haveres trabalhistas, independente da limitação do caput do artigo 59. Então, mesmo que a lei venha prevendo que só pode 2 horas e o reclamante faça mais do que 2 horas, é devida essas horas
extraordinárias, o pagamento dessas horas extraordinárias para ele, tá? E como eu falei lá no começo, a natureza jurídica dessas horas, ela é natureza jurídica salarial, ela é de natureza salarial. Então, ela vai incidir em outras verbas. Vamos lá, para quem quiser anotar, essa última súmula que eu falei é 376, súmula 376 do TST. Eu vou fazer a leitura aqui da súmula 45 para vocês. A súmula 45 do TST diz: serviço suplementar. Serviço suplementar é hora extra, tá, gente? A remuneração do serviço suplementar, habitualmente prestado, integra o cálculo da gratificação natalina prevista na Lei 4.090 de 62, que é a lei que veio regendo sobre o 13º, que é a gratificação natalina, que tem muita gente que só conhece como 13º salário. 13º salário é a gratificação natalina, tá? Então, para que vocês possam ter aí registrado, a súmula 45 fala sobre a incidência das horas extras na gratificação natalina. No FGTS também, tá? Súmula 63. Súmula 63, gente, tá muito rápido? Se estiver muito rápido, vocês me avisem, tá? Vou tentar falar um pouco mais devagar, que eu acho que eu tô falando muito rápido, ó. Primeira súmula que nós vimos, súmula 376, que fala da limitação das 2 horas do caput do artigo 59. Não há essa limitação. Se o reclamante ultrapassar essas 2 horas, também será remunerado sobre essas horas que passarem dessas 2 horas. O 45, a súmula 45 fala sobre as horas extras e incidência de horas extras sobre a gratificação natalina, sobre o 13º, que integra, né, o 13º para o cálculo, e sobre o FGTS está na súmula 45, tá? FGTS está na súmula 45 não, gente, desculpa, errei. Na 63, súmula 63, a contribuição para o fundo de garantia de tempo de serviço incide sobre a remuneração mensal devida ao empregado, inclusive horas extras e adicionais eventuais. Então, a incidência sobre a gratificação natalina, que é o 13º, súmula 45, FGTS, súmula 63, tá? Outra coisa muito importante, para os empregados que recebem algum tipo de adicional, por exemplo, adicional insalubridade, para fins de cálculo da hora extra, vai ser utilizado o valor do salário base mais o adicional. Isso está na OJ 47 do SDI 1, sobre insalubridade, tá? Para quem não sabe o significado do SDI 1, é subseção especializada em dissídios individuais, tá? Subseção especializada em dissídios individuais. Então, o que essa OJ fala? OJ 47 do SDI 1. Hora extra, adicional de insalubridade. Base de cálculo. A base de cálculo da hora extra é o resultado da soma do salário contratual mais o adicional insalubridade. Insalubridade. Só tem que fazer uma fono, hein? Tô achando que eu tô precisando fazer uma fono. Fala com a minha prima, que é fonoaudióloga. Tô precisando fazer uma fono, que tá dando trava-língua aqui. Então, para quem quiser anotar, já pegaram o papel aí? Súmula 376, súmula 45, súmula 63 e OJ 47 do SDI 1, tá? Para quem quiser fazer o registro disso. Outra coisa que é muito importante vocês saberem em relação à compensação, porque muitas vezes o reclamante, né, por aquela ânsia dos direitos e tal, ele acaba não falando, mas eu fazia hora extra, mas eu compensava, eu podia sair mais cedo em alguns dias, eu poderia chegar mais tarde em outros dias. Então, isso é lícito, tá, pessoal? Muito lícito. Artigo 59, parágrafo 6º. O regime de compensação é lícito, mesmo que seja só tácito, mesmo que seja um acordo verbal só entre o reclamante e o empregador. Então, não teria nenhum problema quanto a isso. Só tem que conversar. Aí, novamente, eu vou frisar com vocês a boa entrevista, conversar
né, todos os pontos com o reclamante para ver se foi realmente aquilo, tá? Então,